Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o senador Magno Malta se exaltou com a medida provisória do governo Lula que reverte o trabalho feito pelo Congresso Nacional e acaba com a desoneração da folha de pagamentos que os parlamentares acabaram de votar para prorrogar. O senador alertou: o Brasil assiste atônito. A sanha de autoritarismo desse governo vai num crescente galopante e nós não sabemos onde vai parar e se vai parar. Eles não têm respeito por ninguém nem por nenhum poder. É isso que nós estamos vivendo. O senador Magno Malta cobrou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: devolva essa medida provisória. Ela chega, você devolve. Imponha o respeito que é devido ao Poder Legislativo, ao Senado da República. Essa fala do Haddad já é um assinte, já merece uma resposta dura. Vamos manter o que nós votamos, senão o Brasil vai para o esgoto mais rápido do que nós já imaginamos. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: se dependermos da equipe econômica do PT, o Brasil e a nossa economia vão afundar, como de costume, com a esquerda no poder. Por isso é importante que os senadores entendam a grandeza da missão que o Senado Federal recebeu nesse momento que estamos vivendo, legislando como manda a Constituição e, com isso, freando a mudança de regime que o PT tenta forçar ao toque de caixa. Cada votação nesta casa é importante e cada voto pode contribuir para que o Brasil seja um país muito melhor para nossos filhos e netos. A desoneração da folha de pagamentos foi promulgada pelo Senado após Lula se recusar a fazer a promulgação dos trechos cujos vetos foram derrubados pelo Congresso. No dia seguinte, o governo editou uma medida provisória refazendo o que o Congresso desfez. O senador Efraim Filho, autor da lei aprovada pelo Congresso, disse pelas redes sociais: a edição da MP contraria uma decisão tomada por ampla maioria pelo Congresso. Vai sofrer resistências desde a largada. Traz insegurança jurídica para o empreendedor, que no dia 1º de janeiro ficará sem saber qual regra seguir, se a da MP ou a da lei aprovada pelo Congresso e hoje publicada. A MP não é o melhor caminho. Um projeto de lei com essas propostas de alteração, dando tempo e prazo para o debate das ideias, esse sim seria um sinal de que o governo quer o diálogo com o Congresso Nacional. Segundo a agência Senado, o senador Efraim afirmou que a medida é um equívoco e sugeriu que o parlamento devolva a medida provisória para o executivo sem analisá-la. Ele disse: ao Congresso restam 2 caminhos. Um deles seria devolver a medida provisória, decisão que cabe ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas está clara a intenção do governo de tentar impor uma agenda por medida provisória que ele não conseguiu sustentar em plenário, principalmente na votação da derrubada do veto presidencial. O segundo caminho seria aguardar o recesso para derrotar a medida em plenário, já na volta dos trabalhos. O senador Rodrigo Pacheco, por seu turno, divulgou uma nota à imprensa, na qual diz que fará uma análise e ouvirá líderes antes de tomar sua decisão, em atitude francamente contrária à que adotava durante o governo Bolsonaro, quando devolveu uma medida provisória sem qualquer procedimento prévio. Ouça a nota do senador Rodrigo Pacheco. Nota à imprensa. Farei uma análise apurada do teor da medida provisória com o assessoramento da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Para além da estranheza sobre a desconstituição da decisão recente do Congresso Nacional sobre o tema, há a necessidade da análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da medida provisória. Há também um contexto de reação política à sua edição que deve ser considerado, de modo que também será importante reunir os líderes das 2 casas para ouvi-los, o que pretendo fazer nos primeiros dias de janeiro. Somente depois de cumprir essas etapas é que posso decidir sobre a sua tramitação no Congresso Nacional ou não.
Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, gente, o Brasil assiste atônito. A sanha do autoritarismo desse governo vai de uma crescente galopante que nós não sabemos onde isso vai parar e se vai parar. Ele já não tem respeito por ninguém, nem por nenhum poder. É isso que nós estamos vivendo. Depois de estourar, de explodir as contas públicas e fechando o ano com quase 200 bilhões de rombo, bom, depois das duas casas terem votado a desoneração da Folha, que salvou o país, o comércio, o emprego, alguns setores da indústria na época da Covid, da pandemia, renovado agora por esse Congresso, o senhor Haddad, sim, muito simples, ligeiro e rasteiro, com a vênia e a mídia passando pano, que ele vai meter uma medida provisória no início do ano para poder sustar, olha só, uma atitude do Congresso Nacional, que é exatamente a desoneração da Folha, para poder manter as empresas abertas, o comércio aberto e mantido o emprego. Ele vai meter uma medida provisória. Pacheco, agora a bola é com você. O apóstolo Paulo escreveu, Pacheco, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será fraca. Devolva essa medida provisória. Ela chega, você devolve. Impõe o respeito que é devido ao Poder Legislativo, ao Senado da República. Essa fala de Haddad já é um assinte que já merece uma resposta dura. Vamos manter o que nós votamos, porque senão o Brasil vai para o esgoto mais rápido do que o que nós já imaginamos.